Sabe, onde antes a gente via vitrais super coloridos, hoje a gente encontra paredes pretas, luzes de neon. É uma mudança visual gigante em muitas igrejas contemporâneas. Mas o que será que está por trás dessa escolha? Vamos mergulhar nessa análise para entender o que esse vazio realmente quer dizer. E aí já vem a grande pergunta, né? Será que a gente está falando só de uma tendência, uma nova moda para parecer mais moderno e atrair um público novo? Ou será que essas paredes escuras, na verdade, revelam algo muito mais profundo sobre como a fé e a nossa própria sociedade estão se transformando? Então, a escolha desse design não é só sobre o que é bonito ou feio. A análise que a gente está explorando aqui enxerga isso como algo bem mais sério. É uma declaração sobre o que é real, o que importa de verdade dentro daquele espaço. É quase como se a própria parede estivesse falando sobre a natureza da fé que se pratica ali. Tá, mas como é que isso funciona na prática? A ideia é que o preto, por ser a ausência de cor, cria uma espécie de vácuo simbólico. Em vez de confrontar quem entra com imagens sagradas ou com símbolos históricos, esse vazio vira um pano de fundo totalmente neutro. Um palco perfeito para que a própria pessoa se projete como centro de tudo. E olha, essa citação resume a ideia de um jeito perfeito. O espaço sagrado deixa de ser um lugar para encontrar um outro, algo maior que a gente. Em vez disso, ele vira um espelho para as nossas próprias emoções, nossos desejos. É um conceito que o filósofo Byung-Chul Han explora muito bem. A gente acaba trocando o mistério pelo nosso próprio reflexo. Beleza, agora vamos sair um pouquinho da estética e pensar na experiência em si. Como é estar dentro desse ambiente tão escuro? O que ele faz com os nossos sentidos, com a nossa percepção das coisas? O contraste aqui é fundamental. Um templo tradicional tem uma identidade própria, uma história, que nos convida a pensar, a contemplar. Já esse novo espaço é descrito como um não-lugar. Pensa num ambiente genérico, quase como um estúdio de TV, que foi projetado para que o foco seja 100% na performance que está rolando lá no palco. A razão prática para isso é o controle total da luz. O preto simplesmente absorve tudo, e isso garante que o palco seja o único ponto de interesse. Mas a interpretação da análise vai além. Ao apagar o entorno, também se apaga a distração do mundo real, as complexidades e até a comunidade em volta, para criar uma imersão total no show. E isso conversa direitinho com a ideia do sociólogo Gilles Lipovetsky de que a gente vive num capitalismo artista. A parede preta funciona como uma tela em branco para uma experiência religiosa que precisa ser esteticamente impecável, sedutora e, claro, super compartilhável nas redes sociais. Um produto pronto para ser consumido. Ok, o palco a gente já entendeu. Mas e a mensagem? O que é que se prega nesse ambiente tão controlado? O argumento aqui é que a gente está vendo uma mudança fundamental na própria teologia. Essa tabela aqui mostra essa transição de um jeito muito claro. Conceitos clássicos como pecado, renúncia, sofrimento, eles dão lugar a um vocabulário que parece saído de um livro de autoajuda. Bloqueio mental, destravar o potencial. A fragilidade humana não é mais algo para ser aceito, mas sim um defeito que precisa ser superado com a performance ser. E nesse palco, quem é o protagonista? A figura do pastor coach, o especialista em performance espiritual. É uma figura que se encaixa como uma luva no que o Byung-Chul Han chama de sociedade do desempenho, onde todos nós somos meio que empreendedores de nós mesmos, sempre pressionados a otimizar cada detalhe da vida. E a crítica aqui é bem forte, e essa citação do Han resume tudo. A ideia é que essa fé pode acabar se tornando mais uma ferramenta de autoexploração. A busca sem fim por uma performance espiritual perfeita levaria ao esgotamento, ao burnout, transformando o cansaço num sinal de sucesso espiritual. Mas como é que essa mensagem de desempenho consegue ser tão cativante? A análise sugere que a experiência emocional super intensa vivida nesses cultos talvez não seja totalmente espontânea. Parece que existe, em parte, uma verdadeira engenharia sensorial por trás de tudo. Vamos dar uma olhada no processo que é descrito. Primeiro, frequências de som muito graves, o subbass, geram uma vibração física que o corpo sente. Depois, harmonias que se repetem e vão crescendo induzem a um transe leve, diminuindo o nosso senso crítico. Aí, a música explode numa catarse emocional, um pico de sentimento. E no escuro, no meio da multidão, essa emoção se espalha como fogo, criando o que a análise chama de histeria programada. Certo. Agora, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e olhar para o quadro geral. Onde é que tudo isso se encaixa na nossa sociedade hoje? E aqui, as ideias do sociólogo Zygmunt Bauman ajudam muito a gente a entender o cenário.
A ideia central é a da fé à la carte. No mundo onde tudo é meio temporário, onde as relações são fluidas, a religião também pode se tornar um produto. Em vez de ser uma comunidade onde se nasce e se pertence, ela vira um item de cardápio que a pessoa escolhe e consome conforme a conveniência e o gosto do momento. E esse seria o perfil do consumidor dessa fé. Alguém que procura um lugar bonito, que não vai confrontar seu estilo de vida e que oferece uma experiência intensa e imediata. E aqui está o ponto talvez mais curioso. Existe uma exigência de inclusão estética, todos os estilos e aparências são bem-vindos, mas ao mesmo tempo uma exclusão teológica de tudo aquilo que não se encaixa na narrativa de sucesso e performance. A conclusão que a análise apresenta é, bem direta. Esse modelo de fé não agiria como uma força de mudança na sociedade, mas sim como um lubrificante para as engrenagens do sistema de mercado, ajudando as pessoas a se sentirem melhor e mais motivadas para continuar produzindo e consumindo. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta no ar. Quando o show acaba, as luzes se acendem, o que é que sobra? O que realmente fica? É uma questão sobre a substância que existe por trás de todo o espetáculo. Fica aí a reflexão.